Resultados do primeiro TRI de 2025 da Taesa, vamos falar desse balanço, uma alta na cotação de 3,5% após essa divulgação, aparentemente o mercado gostou. Vamos falar também de dividendos, do lucro e pontos positivos e negativos que eu vejo para o futuro da Taesa. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Ponto de Investimento, peço para curtir e comentar o vídeo desde já, sem enrolação, bora lá. Vídeo puramente educacional e informativo, não recomendação de compra. Falando um pouco dos destaques da Taesa para o primeiro TRI de 2025, a receita líquida regulatória aumentou em 3,8%, refletindo a entrada de novas receitas no trimestre, 6,2 milhões de reforços da Nova Trans e 1,2 milhões de Pitiguari. O OPEX regulatório reduziu 11% ano contra ano. OPEX seria as despesas operacionais, então isso aqui entraria como uma despesa na operação da Taesa, e excluindo efeitos não recorrentes do primeiro TRI, a redução foi de 0,7%, mesmo com a inflação em 5,5%. EBITDA do trimestre totalizou 509,6 milhões, registrando um aumento de 6,9%, com margem de 85,2%. Quero frisar num slide à parte sobre esse EBITDA. Alto desempenho operacional, com índice de disponibilidade de 99,96% e parcela variável de 1% da RAP no período. A parcela variável seria um mecanismo da ANEEL de punição quando as empresas não estão entregando a disponibilidade desejada. Então, quanto menor a parcela variável, melhor. Reforço de Nova Trans e Pitiguari entregues antes do prazo regulatório e o anúncio de distribuição de JCP de 188,3 milhões. Vou falar num slide à parte só de dividendos. Já falando do lucro regulatório, a diferença do EBITDA entre o primeiro TRI de 2024 e do primeiro TRI de 2025 foi de 32,8 milhões e aqui ao lado a Taesa já destaca do EBITDA, que cresceu em 6,9% e também a margem saiu de 82,8%, subindo para 85,2%, que foi um ótimo trabalho de aumento do EBITDA da Taesa. Porém, foi parcialmente compensado negativamente pelo resultado financeiro líquido, que caiu em 42,4 milhões, e uma melhora nas despesas com impostos de 20,5 milhões, dando um lucro líquido do primeiro TRI de 2025 de 188,3 milhões. Já puxando para o EBITDA regulatório, que seria o que realmente vem de encontro com a operação da empresa, um aumento de 6,9% ano contra ano. Porém, quando a gente olha o EBITDA ajustado, que já retiraria tudo que é não recorrente, o aumento foi de apenas 2,1%. Eu prefiro considerar o EBITDA ajustado, porque o EBITDA não ajustado considera algumas coisas que não irão ocorrer, ou seja, despesas ou receitas não recorrentes. A gente já pode ver, a Taesa deixou no slide para a gente, um aumento da RAP em função da entrada dos reforços de Nova Trans e parcial do empreendimento de Pitiguari, uma redução na PV em função do evento de grande impacto de Janaúba e uma melhora de 10,7 milhões no OPEX por eficiência de custos e efeitos não recorrentes, pessoal. Então eu prefiro verificar o EBITDA ajustado, que foi um aumento de 2,1%. E algo positivo foi o OPEX da empresa, que são as despesas com o negócio, com a própria operação da Taesa, que desceu em 0,7%. Então a gente percebe uma preocupação na empresa com essas despesas, enquanto a inflação no período foi em torno de 5,5%. Passando pelo desempenho operacional, o índice de disponibilidade da empresa foi de 99,96, um acréscimo de 0,2 pontos percentuais e um decréscimo na parcela variável versus a RAP de 2 pontos percentuais, o que seria muito positivo, porque a ANEEL está te cobrando menos, está te dando menos punições por indisponibilidade. Uma queda no lucro IFRS de 2,5%, causado principalmente com a redução da margem de implementação em função de atraso de licenciamento ambiental de Ananaí pela paralisação do IBAMA, 107 milhões, e 37,9 milhões pelas maiores despesas financeiras em função dos índices macroeconômicos e aumento da dívida líquida. Então, à medida que os indicadores da dívida da Taesa aumentam, como o IPCA ou até mesmo
o CDI, acaba que isso se reflete na receita financeira, causando uma queda que no trimestre foi de 37,9 milhões, porém foram parcialmente compensados pelos 96,6 milhões, aumento na receita de correção monetária devido à variação do IGPM, que foi relativamente melhor comparando o primeiro TRI de 2025 versus o primeiro TRI de 2024, e a mesma coisa aconteceu com o IPCA, que foi melhor no primeiro TRI de 2025 versus o primeiro TRI de 2024. Então a Taesa tem algumas receitas que são aumentadas a partir desse índice, apesar que algumas de suas despesas também são devido a esse índice. Vou mostrar mais sobre isso adiante. Falando um pouco dos projetos da Taesa, todos os projetos que ela mostra aqui são 100% da Taesa. Então, falando de Sairá, que vai aumentar em 182 a receita anual permitida e está com um avanço físico de 92,9%. Pitiguari, que também está com 91,2%, que vai aumentar em 22 milhões a receita. Tangará, Ananaí e Juruá ainda devem demorar um pouquinho mais, são algumas que ainda não têm um avanço tão relevante assim. E a Taesa ainda destaca novamente os reforços de Novatrans entregues com antecipação de 3 a 6 meses e uma receita anual de 38,9 milhões e uma eficiência em média de 15% do CAPEX ANEEL. Então, falando dos investimentos realizados pela Taesa, em 2024 foi de 1 bilhão, no primeiro TRI de 2025, 0,3, ou seja, 300 milhões, e para 2025 a curva de CAPEX esperadas são 5 projetos Greenfield, ou seja, desde o zero, e 5 reforços de grande porte, que deverão totalizar de 1,6 a 1,8 bilhão. Então, há um aumento comparando com 2024 no número de investimentos. Agora, falando da parte que me preocupa, que é o endividamento da Taesa, que vem crescendo desde o ano passado, saiu de 3,8 para 4,1, então para mim já começa a ligar um sinalzinho amarelo, apesar de empresas elétricas terem receitas muito previsíveis, a gente percebe que a maior parte da despesa da Taesa está atrelada ao IPCA e outra parte ao CDI, que tem uma tendência de aumento no curto prazo. Então é algo que a gente precisa ficar de olho, porque aparentemente a empresa tem aumentado seu endividamento, mas na conferência o CEO falou que eles têm preocupado com isso e que há uma tendência de diminuir esse endividamento para os próximos anos. Vamos verificar, continuar de olho na empresa para ver se eles realmente vão cumprir essa promessa. Já falando de proventos, o Conselho aprovou a deliberação de 188,3 milhões em JCP, com a data base em 12 de maio, o equivalente a 0,55 por unit Taesa 11 e a data de pagamento em 27 de agosto. E para o ano de 2025, a Taesa deve pagar em torno de 720 milhões, o que daria em torno de 2,09 por unit, que na cotação atual daria um dividendo de 5,83%. Falando de consistência, a Taesa tem uma ótima consistência nos dividendos, paga regularmente, apesar que está variando um pouco para baixo, acredito numa queda nos dividendos para os próximos anos, principalmente causado por esses altos investimentos e pelo alto endividamento, mas a Taesa paga em torno de 4 vezes ao ano, em janeiro, em maio, em agosto e em novembro. Então o meu chute seria que a Taesa deve pagar para 2025 de 5 a 6% de dividendos para esse ano. Falando um pouco da expectativa e a realidade que o mercado estavam esperando, falando da transmissão da Taesa, uma expectativa do EBITDA regulatório pela Genial Investimentos de 506 milhões, pelo mercado de 523 milhões e o reportado foi de 509 milhões. Falando um pouco dos pontos positivos do relatório da Genial Investimento, que eu assino embaixo em todos, quis trazer para vocês. Pontos positivos: a receita, energização de reforços e melhorias da Novatrans, que vai trazer uma RAP de 38,9 milhões. O IGPM acumulado dos últimos 12 meses foi de 8,5% e o IPCA de 5,48%. Então tem que mencionar que 60% das receitas da empresa são ajustadas pelo IGPM, e se o IGPM está crescendo mais do que o IPCA, e a gente viu que a maior parte da dívida da empresa é pelo IPCA, então aparentemente a receita vai crescer de uma forma maior do que as despesas. Então essa diferença pode valer para poder diminuir o endividamento ou até mesmo para pagar mais dividendos. E uma boa performance em todas as linhas de custos,
PMSO, resultado de uma redução de 0,7 ano contra ano nos custos totais, excluindo efeitos não recorrentes, que é o que eu havia falado. A empresa está preocupada com o OPEX, com as despesas da sua operação e tem feito um bom trabalho para poder diminuir. Agora, já citando os pontos negativos, a alavancagem de 4,1, já falei sobre isso para vocês lá, é uma alavancagem alta, na minha opinião, mesmo sendo uma empresa elétrica. Esse é um dos motivos porque eu ainda fico longe da Taesa, e a Taesa, além de possuir o maior nível de alavancagem no setor de transmissão, isso acaba limitando em termos de adquirir novos projetos, também possui o menor número de novos projetos em andamento e o menor prazo médio de concessão remanescente dos projetos que a Taesa já tem. Então esses são pontos de preocupação que a gente precisa de ficar ligado. Eu particularmente já tive Taesa em carteira, decidi girar um pouco a carteira em meados de 2022, porque eu vi que aparentemente a empresa estava aumentando a sua dívida e na ocasião acreditei que a empresa ia diminuir com os proventos. Porém, muitas vezes é melhor a empresa até pagar menos proventos, até melhorar essa alavancagem e depois voltar a aumentar nos proventos. Falando um pouco da minha planilha de investimentos, hoje o preço ou valor patrimonial da Taesa encontra-se em 1,77, PL de 12,42 e o PL projetado para 2025 seria de 15,4. PL médio dos últimos 10 anos foi de 14,5, então para voltar à média a cotação ainda teria que cair 6%. Um dividend yield projetado de 5,84 e uma dívida líquida de 4,1, com um payout de 90%. A Taesa regularmente fala que quer pagar 100% do lucro líquido regulatório, porém quis ser um pouco conservador, coloquei 90% e acredito nesse dividendo entre 5,5% a 6% para 2025. Então, particularmente hoje não acho que a Taesa está barato, prefiro aguardar um pouco mais os resultados da empresa para ver se vai melhorar os seus índices. E aparentemente o mercado gostou do que viu na Taesa, dos controles de custos, de como a diretoria tem gerenciado a empresa, e após o resultado do primeiro TRI, a empresa subiu em 3,56 e durante a semana ela teve um aumento de 1,13, porque começou a semana caindo, teve esse leve aumento e depois ainda seguiu caindo levemente. Então é isso, pessoal. Essa é uma das queridinhas da Bolsa. Queria trazer um pouco mais da minha visão para vocês. Fala aqui nos comentários se você concorda comigo ou discorda de algum ponto. Vamos conversar aqui. No mais, desejo um ótimo dia para vocês e um abraço.